Uma figura andrógina, adornada com detalhes dos pés à cabeça. Sua imagem causa espanto em alguns, curiosidade em outros. O símbolo mais emblemático e complexo que existe. A afirmação que vale tanto para a compreensão do que ele significa, quanto para sua história por fora. Afinal, qual a origem disso? Isso que, aliás, tem um nome, e sua mera menção já traz à tona o misticismo. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos conhecer toda a história de Baphomet, ou Baphomet, como quiser chamar. Iremos desfazer crenças falsas, estudar a origem desse símbolo, saber como ele foi evoluindo através do tempo até surgir essa versão mais famosa e reconhecida nos dias de hoje. E claro, entender o que ela significa. Na minha opinião, esse é o símbolo mais complexo, porém também mais completo que existe. Me acompanhem nesse vídeo até o final e eu garanto que vocês sairão daqui com ideias muito interessantes e que vão te fazer pensar. A loja do canal tá cheia de novidades, várias camisetas e outras peças de roupa também, com temáticas incríveis que abordamos por aqui. Essa nova coleção foi idealizada por Rafael Mortari, um artista muito brabo que transformou vários temas em estampas incríveis. A camiseta e a bermuda do Baphomet já estão disponíveis, inclusive em promoção para comemorar esse vídeo. Se você quiser conferir, www.daddyjack.com.br. A primeira coisa e a mais fácil de desmistificarmos logo de cara é a crença de que Baphomet é o anticristo. Isso é a coisa mais sem pé e nem cabeça, mais sem fundamento, simplesmente não tem nada a ver. Mas muita gente acredita firmemente nisso, inclusive eu já tive exemplos próximos. Essa imagem não representa uma entidade, uma criatura, algo que existe em alguma religião. Não. Isso é apenas um símbolo que, como qualquer outro, tem os seus significados. E apesar de não haver ligação alguma dessa imagem, que é meramente um símbolo, com a ideia do anticristo, eu até consigo compreender por que as pessoas criaram isso. Sejamos sinceros, dentro do senso comum, essa imagem assusta. Não é um desenho bonito. O pentagrama, que é um símbolo que tem mais de uma dezena de significados diferentes, no senso comum, para a grande maioria da população, é simplesmente coisa do diabo e aparece aí na testa do Baphomet. A cara de bode é o segundo elemento que talvez ajudou a criar esse mito do anticristo. As pessoas têm o hábito de ligar o bode ao diabo, chamar de pata rachada, chifrudo, esse tipo de coisa. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado O Bode e o Diabo, onde eu explico por que a sociedade assimila um ao outro. Eu vou deixar tudo o que eu mencionar durante o vídeo aqui embaixo na descrição, para se você quiser assistir depois, ok? Mas resumindo, Baphomet simplesmente não tem ligação alguma com o anticristo. Para começarmos a entender tudo, temos que voltar muito no tempo, para a época dos Cavaleiros Templários, por mais que eles também não tenham ligação alguma com isso. Vocês vão entender. Algumas pessoas acreditam que Baphomet era o deus dos Cavaleiros Templários. Na era medieval, mais especificamente no século XII, os cristãos da Europa conseguiram conquistar a dita Cidade Sagrada de Jerusalém. Essa foi a primeira cruzada. A partir disso, vários peregrinos cristãos começaram a viajar da Europa para Jerusalém para visitar essa cidade sagrada.
Acontece que esses peregrinos eram alvos fáceis de bandidos e muçulmanos querendo se vingar por terem perdido Jerusalém. E foi assim que surgiram os Cavaleiros Templários. Eles foram uma ordem de guerreiros criadas pela Igreja Católica com o intuito de proteger os peregrinos em suas viagens. Essa ordem de cavaleiros prosperou tanto que eles foram adquirindo novos deveres, novas funções, cresceram em popularidade e riqueza, até que chegou um ponto onde os Cavaleiros Templários eram mais populares do que a própria igreja e mais ricos do que os reis. Aqui no canal também tem uma série completa de 3 vídeos contando toda a história dos Cavaleiros Templários com detalhes. Se você quiser assistir depois, vai estar na descrição também. E se você já assistiu, você sabe que o final deles é trágico. Eles foram traídos pela igreja e por um rei que devia dinheiro para eles. Os Cavaleiros Templários foram caçados, torturados e mortos. Foram extintos sobre várias e várias acusações, a maioria delas completamente falsas. Uma dessas acusações era de que eles haviam se tornado pagãos, que a Ordem dos Templários estava adorando um outro deus que não era o deus cristão. Esse deus sequer tinha nome. Essa acusação era muito vaga. O nome Bafomé aqui nem existia. Até hoje existe a discussão. Os Cavaleiros Templários haviam se tornado uma seita ou não? É um fato que eles cresceram demais e criaram regras internas, talvez rituais de iniciação, mas nada envolvendo misticismo, paganismo, nada envolvendo outro ou outros deuses. Não existe prova concreta alguma disso. Existe um artigo escrito em 1818, no início do século XIX, por um homem chamado Joseph von Hammer-Purgstall, Os Mistérios do Bafomé Revelados. Nesse artigo, esse homem dizia que havia encontrado em diversos museus por diversas partes da Europa figuras de uma criatura chamada Bafomé, e era esse o deus dos Cavaleiros Templários, segundo ele. De fato, existiam alguns museus expondo pequenos objetos, pequenos ídolos religiosos e ligando eles aos Templários, mas todos os estudiosos da época criticaram com força o artigo de Joseph, até porque esse homem nem se esforçava para esconder o ódio que ele sentia pelos Templários por algum motivo. Mas e quanto então às estatuetas e figuras do Bafomé? Simples, era charlatanismo, coisa falsa mesmo. Tanto que cada, entre aspas, Bafomé era de um jeito completamente diferente do outro, certo? Mas então, de onde surgiu o nome Bafomé, visto que na época da acusação dos Templários, o suposto deus pagão nem tinha nome. O nome surgiu pela primeira vez um pouco antes do artigo de Joseph, em 1782, no final do século XVIII. Um escritor alemão chamado Christoph Nicolai foi quem criou a palavra Baphomet. Segundo ele, os Templários eram sim pagãos e o nome do deus era Baphomet, termo criado a partir de 2 outras palavras gregas que são Baphe e Metos, significando batismo e sabedoria, respectivamente. Ou seja, Baphomet significa batismo de sabedoria no grego antigo. Mas espero que tenha ficado claro aqui que esse escritor inventou isso. Ele pegou 2 palavras do grego, juntou e pronto, sem nenhuma base. Ou seja, por algum motivo, no final do século XVIII, início do século XIX, o assunto Templários estava em alta. Talvez por causa de charlatões tentando ligá-los ao ocultismo,
como foi o caso desse cara que inventou a palavra Baphomet a partir do nada, talvez por mera curiosidade, assim como temos hoje em dia, e queriam descobrir se eram hereges ou não. Hoje sabemos que não existe prova empírica disso. Concluindo essa parte, Baphomet não tem ligação com os Templários, apesar do mito ter tomado força e surgido por causa da falsa acusação que eles sofreram lá atrás de que eram pagãos. Essas discussões nessa época de interesse levantaram várias outras supostas origens do nome Baphomet. Por exemplo, a palavra Baphomet em hebraico se escreve assim. Usando um método de codificação, um método de tradução usado por cabalistas judeus, obtemos esse novo termo, que se soletra como Sofia ou Zofia. Sofia, na tradição grega, é a personificação da sabedoria, falando de uma maneira muito simplória. Então você aí, que se chama Sofia, saiba que você tem um nome muito legal. Também existe a teoria de que a palavra Baphomet é uma alusão a Maomé. Essa teoria vai longe, dizendo que durante as cruzadas e as guerras de Jerusalém, os templários teriam se vendido e trocado de lado. Mas eu só tô te contando isso para desmistificar, e porque esse é um vídeo de tudo sobre Baphomet. Todas essas etimologias, essas origens da palavra, nada tem fundamento. A palavra Baphomet foi inventada por Christoph Nicolai em 1782, ok? Certo. Nesse ponto da história, você já deve estar se perguntando onde está o bode, onde está o pentagrama, onde está esse Baphomet que conhecemos hoje. Ele foi criado um pouco mais para frente, no meio do século XIX, em 1854. Eliphas Levi, ou Eliphas Levi, como eu vou falar aqui de uma maneira mais abrasileirada mesmo, beleza? Em 1854, Eliphas Levi desenhou o seu tão famoso bode de Mendes, ou Baphomet. Esse desenho, esse símbolo e os seus significados, como conhecemos hoje, foram criados por esse homem. Mas afinal, quem é Eliphas Levi? Nada mais e nada menos do que um dos maiores ocultistas de todos os tempos. Eliphas Levi é o pseudônimo de Alphonse Louis. É complicado falar desse cara resumidamente, mas esse não é um vídeo de biografia, então eu vou tentar pelo menos apresentar ele para vocês. Eliphas Levi foi um iniciado na Igreja Católica, e quando ele estava para se tornar um sacerdote, finalmente terminando seus estudos para alcançar um cargo dentro da igreja, confessou seu amor por uma mulher e foi excluído. Assim, ele continuou seus estudos meio que por conta própria, publicando seu primeiro livro algum tempo depois, A Bíblia da Liberdade. Era um livro já com um tempero de ocultismo e, por causa do nome, não foi muito bem aceito pela igreja. Eliphas Levi acabou sendo preso por 8 meses, acusado de profanação contra a igreja e a palavra de Deus. Esse foi o estopim para ele ir de vez para um lado mais ocultista, falar de magia. Hoje em dia, ele é considerado um dos maiores ocultistas. Se você for estudar magia, ocultismo, astrologia, tarô, adivinhação, seja lá o que for, é impossível não esbarrar nos livros dele. Ele escreveu um total de 17 livros, e um deles, talvez o mais importante de todos, é este aqui, Dogma e Ritual da Alta Magia. É nesse livro que você encontra essa figura desenhada pelo próprio Eliphas Levi, o Baphomet, o que ficou tão famoso, o que conhecemos hoje em dia e onde realmente queremos chegar.
Eliphas Levi se aproveitou de toda essa história, essa popularidade dos templários, esses murmúrios e debates sobre Bafomé e criou a sua própria versão. Aqui, Bafomé não é uma entidade, ele foi transformado num símbolo. Eliphas Levi criou essa imagem e atribuiu a ela significados. Eliphas Levi, na verdade, criou esse símbolo para ilustrar o que ele descrevia como luz astral. Luz astral, dentro do ocultismo, é uma espécie de magnetismo sobrenatural envolvendo opostos. Bom, senhoras e senhores, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu não acredito em nada sobrenatural, magia, nada disso. Muito pelo contrário, geralmente eu desmistifico as coisas por aqui. Isso não me impede de gostar de mitologias ou querer entender simbologias. E os significados dentro de Bafomé são simplesmente incríveis. É algo que eu acho que todo mundo deveria entender. Acontece que Eliphas Levi era um cara estudado. Ele cursou teologia e filosofia para se tornar padre. O símbolo que ele criou é algo tão rico em detalhes que acabou sendo estudado, dissecado por pessoas de dentro e de fora da academia, pessoas da ciência e pessoas religiosas. Eu conheço esse símbolo há anos e ainda às vezes me vem uma nova perspectiva ou uma nova interpretação sobre ele. Mas se eu precisasse resumir o Bafomé em uma palavra, ela seria dualidade. O que é duplo, que corresponde a dois. Uma coisa sempre vai ter duas essências. Nada é completamente preto ou completamente branco. Ninguém é completamente bom ou mal, nem pessoas e nem ideias. Se você olhar para o Bafomé, verá que tudo na imagem tem um oposto e nenhum existe sem o outro. Finalmente, então, vamos dar uma lida no símbolo? Eu só quero deixar claro que cada um dos elementos colocados nessa figura, cada parte dessa imagem tem um significado místico, cabalístico e um significado metafórico para alimentar essa ideia de dualidade, que é o principal e o que eu quero que você entenda aqui e agora. Porém, se você quiser entender cada detalhe com profundidade, você vai ter que partir para a leitura. Com isso dito, vamos lá. A primeira coisa, bem óbvia, é que é uma figura andrógina, com elementos femininos e masculinos. O corpo de mulher, a cabeça de um bode, um animal macho. Existem seios, característica feminina, mas também um falo, o órgão reprodutor masculino ali entre as pernas, que foi camuflado para ficar menos grosseiro, na forma de um caduceu. Caduceu é outro símbolo que você pode ver em vários lugares por aí, na medicina, na justiça, e as duas serpentes se entrelaçando significam saúde e conhecimento. Aqui já temos mais um duplo significado: saúde e conhecimento, corpo e mente. A cabeça de bode e o corpo humano também convocam essa ideia, o instinto animal e a racionalidade humana. Se você assistiu meu vídeo sobre o que difere humanos e animais, a linha entre instinto e racionalidade, sabe como esse assunto é incrível. Tatuado nos braços da figura, temos o termo mais famoso da alquimia: solve e coagula, ou seja, dissolver e coagular, desconstruir e construir. Tudo se transforma, amadurece, evolui, seja para o mal, seja para o bem. Esses mesmos braços tatuados estão apontando um para cima e outro para baixo. O que está acima é como o que está abaixo, ou como dizemos aqui no Brasil, assim na terra,
como no céu. E uma coisa influencia a outra, depende da outra. Aqui, Eliphas Levi também quis, talvez de uma forma metafórica, apontar para a astrologia. O que está acima influencia o que está abaixo. Isso também vale, por exemplo, para uma pessoa rezando antes de dormir, esperando uma luz vinda de Deus. É o que é terreno entrando em contato com o que é divino. As duas mãos apontam diretamente para duas luas, uma preta e uma branca, representando misericórdia e justiça. As patas de bode representam a terra, as asas representam o ar, ou seja, a terra e o céu. Pelo corpo da figura existem escamas de peixe, representando a água, e existe o fogo da tocha, ou seja, água e fogo. Terra, ar, água e fogo, completando os 4 elementos, sendo o 5º elemento o próprio homem, o próprio indivíduo. Por isso, o pentagrama na testa. A tocha, que fica também na testa, é um símbolo de liberdade e conhecimento. Liberdade e conhecimento, aliás, são praticamente sinônimos dentro do ocultismo. Afinal, o conhecimento liberta. Veja o mito de Prometeus, por exemplo, que roubou o fogo dos deuses e entregou para a humanidade, a libertando. E esse fogo, o que libertava, era o conhecimento. Então a tocha, coroando a cabeça dessa figura, é literalmente uma cereja em um bolo. Vivemos num mundo de pessoas polarizadas, enxergando apenas preto ou branco, direita ou esquerda, todos com um ego muito inflado e vendendo ideias perfeitas, paraísos utópicos e soluções sem risco. E pior ainda, abraçando os próprios interesses e perdendo completamente o respeito pelo próximo. Não importa de qual lado você está, se você está em um extremo, você está errado. Você está na ignorância. Uma pessoa que se mostra sensata sempre vai chegar num equilíbrio, sabendo enxergar e reconhecer os pontos negativos e positivos de cada pessoa, de cada situação, de cada ideologia. Se você quiser saber se uma pessoa é fissurada com alguma ideia, alguma política ou alguma outra pessoa, é só você perguntar: mas o que poderia dar errado nessa sua história? Na sua opinião, quais são os pontos negativos da sua ideologia? Quais são os defeitos dessa pessoa que você está tentando me convencer de que é boa? Se essa pessoa não quiser, ou talvez nem mesmo souber responder essas perguntas, é com certeza uma pessoa cega. Porque não existe nada e nem ninguém perfeito nesse mundo e nunca vai existir. Algumas religiões querem que sejamos santos, sendo que santos não existem. Nós somos humanos. O bom amigo, a pessoa sábia, vai te dizer: enxergue os seus defeitos e seja cada dia uma pessoa melhor consertando eles, mas sabendo que você é humano e sempre vai errar, sempre vai ter o que você aprender. O que importa é justamente aprender com esses erros e tentar de novo, sem um arrependimento falso ou egoísta para alcançar um paraíso, mas sim por ética e moral, por respeito ao próximo, para ser uma pessoa melhor para si mesmo e, consequentemente, melhorar o mundo. Essa é só uma pequena parcela da minha interpretação sobre o Baphomet. E mesmo que eu esteja ignorando o que não é para mim, deixando de lado a astrologia, a luz astral, enfim, mesmo que eu não acredite em magia, ainda assim foi um mago que me ensinou tudo isso, porque eu não sou polarizado. Nós podemos aprender com pessoas de qualquer lado, qualquer cultura ou qualquer ideal diferente dos nossos. E bem,
Antes da conclusão, eu preciso te dizer mais duas coisas. Primeiro, você pode encontrar outras versões do Baphomet por aí ainda. Por exemplo, Aleister Crowley, que foi outro grande magista, também tem sua própria interpretação do Baphomet. Também tem o pessoal do Templo Satânico Americano. É um grupo de militância americano e eles só escolheram esse nome e usam a imagem do Baphomet para chocar, para causar, para lacrar. Pelo visto, não entenderam nada da mensagem que esse símbolo passa de verdade. E o Baphomet se tornou até mesmo parte da cultura pop, tendo aparições em séries, mangás, enfim. Para mim, a principal e insuperável versão é essa de Eliphas Levi. Segundo, talvez você assistiu esse vídeo inteiro se perguntando: e a maçonaria? Baphomet e maçonaria é um mito tanto quanto Baphomet e Anticristo. A maçonaria tem menos a ver com o Baphomet, na verdade, do que os templários. Essa farsa só surgiu por causa de um homem chamado Léo Taxil, que foi expulso da maçonaria por ser um charlatão e mentiroso, e decidiu se vingar inventando mais mentira. Ele escreveu um livro chamado Segredos da Maçonaria Revelados, onde dizia que os maçons cultuavam um deus com cabeça de bode, o famoso Baphomet. Também tem um vídeo aqui no canal onde eu conto essa história com detalhes. 3 livros sobrenaturais que enganaram muita gente. E enfim, senhoras e senhores, eu espero que esse vídeo tenha não só te ensinado sobre esse símbolo nebuloso e tão escasso de boas informações, mas também te ensinado algo sobre sempre ponderar suas ideias antes de sair falando. Cara, uma faca serve para você fazer tua comida ou matar uma pessoa. Tudo tem 2 lados. Geralmente quem não pensa chega numa ideia fácil e extrema. Bandido bom é bandido morto, ou bandido só rouba porque tá passando fome, aborto é proibido, ou aborto tem que ser liberado e acabou, comunismo ou ditadura, sendo que nós, como pessoa, como sociedade, somos muito mais complexos. Pense, use a sua sabedoria ou vá estudar sobre algo se você ainda não tiver informações. Antes de sair falando, chegue sempre num equilíbrio. Desperte a sua dualidade. Agora que vocês já entenderam tudo, eu gostaria de falar rapidão sobre essa camisa. A minha ideia, criando ela, era ter uma arte que fosse tão rica de detalhes quanto o símbolo do Baphomet em si. E o Rafael Mortari conseguiu traduzir essa ideia e encarnar ela numa estampa. Tem muito detalhe, tem muita coisa para ser observada. Ali embaixo, por exemplo, vocês podem ver várias coisas escritas, começando por símbolo de multinível, porque é um símbolo com símbolos dentro e vários significados. Depois, Deus dos Templários, mas isso está riscado. Perceberam o detalhe? Porque é uma farsa. Na parte de cima existe uma frase do Eliphas Levi: é agradável ocasionalmente ser acusado de uma pequena abominação. Uma frase do Criador que conversa muito bem com a criatura. Eu achei que se encaixou perfeitamente aqui. Enfim, é uma camisa muito rica. E também tem a bermuda do Baphomet com as 2 luas. E para comemorar o vídeo, então, eu vou deixar tanto a camiseta quanto a bermuda em promoção até o dia 31 de maio de 2021, ok? Então passa lá na loja e aproveita. www.dadjack.com.br. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!